Olá, meu nome é Vitor, eu sou aluno do programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos da UFMG e vou apresentar para vocês a destilação por membrana como uma técnica de tratamento e beneficiamento do efluente gerado na indústria de processamento do ouro. Esse é um segmento industrial responsável pela geração de um volume elevado de efluente e esse efluente ele é característico por elevadas concentrações de ácido sulfúrico e também espécies metálicas. Ao invés de adotarmos técnicas convencionais de tratamento, ou seja, técnicas de neutralização ou precipitação, a gente pode adotar outras alternativas que permitem a recuperação desses subprodutos. E um exemplo dessa alternativa é a destilação por membrana. A destilação por membrana permite a separação de compostos voláteis e isso faz com que seja uma técnica que tenha uma eficiência teórica de retenção de 100% das espécies não voláteis, como as espécies metálicas que estão presentes ali no meio. O processo de destilação por membrana, então, ele foi investigado em diferentes temperaturas que variavam de 55 a 65 graus Celsius, sendo monitorado em intervalos regulares de tempo o volume de destilado que estava sendo produzido. Quando a gente parte para os resultados que são apresentados na figura 2, a gente observa que não houve um decaimento expressivo de fluxo independentemente da temperatura de operação que foi adotada. Esse decaimento de fluxo correspondeu a cerca de 2%. E outra observação que a gente faz é o ganho expressivo em termos de fluxo de permeado, quando a gente aumenta a temperatura de 55 para 65 graus Celsius, um valor que variou de 2,79 a 21,12 litros por metro quadrado hora. Se a gente fala da destilação por membrana, ela é uma técnica que conta como força motriz a pressão de vapor, e a pressão de vapor ela varia de forma exponencial com a temperatura. Qual que é o resultado disso? Um pequeno incremento na temperatura, a gente tem um ganho muito grande em termos de pressão de vapor e, consequentemente, a gente tem um ganho em termos de recuperação de destilado. Isso é o que está sendo apresentado na figura 2. A gente tem também na figura 2 os resultados de condutividade do destilado. E a gente vê que a condutividade do destilado ela aumenta ao longo do decorrer do processo. Isso pode estar associado à passagem de alguns íons que estavam presentes na alimentação para a corrente de destilado, que de forma alguma comprometeu a sua característica físico-química. Ainda assim, a gente conseguiu recuperar um permeado de elevada qualidade, tendo uma eficiência de retenção do processo de cerca de 99,8% de todas as espécies que estavam presentes na alimentação. Já quando a gente avalia em termos de concentração de ácido sulfúrico, como apresentado na figura 2b, a gente vê que a concentração de ácido sulfúrico ela aumenta ao longo do processo de destilação por membrana. Isso é interessante quando a gente pensa em técnicas de recuperação do ácido sulfúrico que se beneficiam por uma maior concentração, como a técnica de troca iônica ou mesmo extração líquido-líquido, que são técnicas que contam como força motriz o potencial químico, ou seja, a diferença de concentração. Nesse caso, poderia ser interessante praticar a recuperação de ácido sulfúrico não do efluente bruto, mas do concentrado gerado após o processo de destilação por membrana. Ainda foi investigado também estratégias de limpeza, embora a gente não tenha tido um decaimento expressivo de fluxo, sendo a limpeza mais eficaz quando a gente adotou o processo de limpeza química com ácido clorídrico, havendo ali a recuperação da permeabilidade em termos de 93,3%. Então, de forma geral, a gente observou que a técnica de destilação por membrana ela foi eficaz em termos de recuperação de água, sobretudo quando operada em temperaturas mais elevadas, produzindo um permeado de elevada qualidade que pode ser reintroduzido ao processo como água de reuso, além de gerar uma corrente concentrada que tem ali ácido sulfúrico e outras espécies metálicas que poderiam ser posteriormente beneficiadas por outras técnicas que são favorecidas por concentrações mais elevadas. Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para o esclarecimento de dúvidas pelo e-mail ou pelos comentários no vídeo. Obrigado.